Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, Espírito de Deus, fala conosco, Senhor, coloca a Tua palavra dentro do nosso coração nessa noite. Senhor, meu Deus, queremos te ver, queremos te ouvir, como nós cantamos, queremos te ver, Jesus. Não só queremos te ver, queremos te sentir, queremos o Senhor, Senhor, com todo o nosso coração. Nós dizemos, Senhor, para Ti que nós te queremos, Senhor. Se manifesta, Senhor, com essa palavra, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai se manifestar. Porque Tu és a palavra divina, Senhor. Tu és o verbo para nós, a verdade, Senhor, revelada. Faz aquilo que Te apraz no coração de cada um, Pai, em nome de Jesus. E que possamos glorificar o Teu santo nome. Mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá para a palavra de Deus? Quero falar hoje sobre o caráter de Deus. Amém? Tem muita coisa no caráter de Deus. Cadê a caixa de ticho? Tem muita coisa que a gente pensa que é Deus e não é Deus. E tem muita concepção errada que a gente tem do caráter de Deus. Amém? Porque a gente, desde criança, a gente vem de várias religiões, né? A gente vem de várias formações da nossa casa. E a gente vai acreditar no que as pessoas falam, né? Principalmente os mais velhos, né? Então, concepções erradas a gente traz para... Quando a gente vem para Jesus e começa a ter uma vida com Deus, a gente começa a achar que Deus é desse jeito. E tem muita coisa que fica lá impregnado na nossa mente. A gente acha que é Deus, mas não é Deus. É uma concepção errada que nós temos que destruir aquilo. Aquilo precisa ser destruído, desconstruído. Está todo mundo usando essa palavra, desconstrução. Então, se você quiser desconstruir, você sabe, você vai ter que desconstruir e deixar Deus construir o certo, de acordo com o que Ele diz na sua palavra sobre o que Ele é, a partir de quem Ele é mesmo, amém? A Bíblia também fala que o povo de Deus, ele perece ainda, ou seja, ele tem falta de algo. E não é porque Deus não deu algo, Deus deu a palavra, mas o povo perece, ou seja, o povo sofre, porque ainda não conhece Deus, por falta de conhecimento. E se você conhecer essa palavra, que é a palavra de Deus ela vai te libertar sempre, amém? Sempre a palavra de Deus vai te libertar, porque Ele diz que você vai conhecer a palavra dEle, e a palavra dEle vai libertar você. Então, é necessário estudar a palavra, pastora? Sim. É necessário vir à igreja? Sim, grandão, amém? Porque aqui você também está aprendendo a palavra de Deus no domingo. Então, quanta coisa já foi desconstruída na sua mente ontem, não é? Ontem no pré-encontro a gente viu quanta coisa que a gente pensa que é, mas não é. E às vezes não está dando o resultado certo, porque aquilo não é Deus, então não vai dar o resultado certo. Quando a gente entende realmente quem é Deus, a gente vai ter o resultado certo, amém? Então, temos que conhecer a palavra de Deus. No profundo, conhecer mesmo quem ela é e tomar posse da palavra de Deus. Eu estava explicando esses dias para uma pessoa que comecei a dar o discipulado. Porque as coisas de Deus não acontecem na nossa vida, porque elas estão suspensas nas atmosferas espirituais. Amém? A gente não entende que tem vários céus acima de nós. A gente olha e pensa que é só o céu azulzinho que a gente vê. Mas esse é um céu atmosférico. Agora, e o céu espiritual que está depois desse céu? Nós não vemos com os nossos olhos da carne, mas ele está lá. É ali onde acontecem as coisas. É ali onde está o download de Deus para você. Amém? Por quê? Efésios 6:1, ele fala que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Se Ele já te abençoou com todas as sortes de bênção, por que você está sentindo falta de algo? Se Ele já te abençoou, a palavra de Deus diz que já aconteceu isso é passado, já te abençoou. Então, por que está acontecendo isso ainda, de você ter falta de alguma coisa? Porque você ainda não trouxe para a sua atmosfera, você não trouxe para você ainda aquilo que Deus já tem guardado para você. E você morrer hoje, entendeu? As suas bênçãos vão ser perdidas, porque você perdeu aquilo que era para ser seu. É a mesma coisa que a história de um cara que viajou de navio, né, de um lugar para o outro, bastante tempo, e ele foi a viagem inteira passando fome, porque ele viajou, não tinha dinheiro para comer no navio, só tinha dinheiro para o próprio ticket de navio. E ele foi indo e morrendo de fome. Quando chegou no final daquela viagem, ele descobre que tudo já estava incluído naquele ticket que ele comprou. Entendeu? Passou fome à toa, perdeu. Vamos no perdeu.
porque não se instruiu a respeito de tudo que já estava reservado para ele, incluindo naquele ticket. Isso acontece com a gente aqui no Japão? Sim. Quem já viajou dentro do Japão? Quem não lê muito bem japonês? Né? Entendeu? Quantas vezes a gente que não lê muito, não pergunta muito, não tem esse costume de perguntar, vai lá, compra o ticket de um hotel, ou compra o ticket de uma viagem, não sabe que está tudo incluído. Tem um monte de desconto, gente. Mas tem um bocado de desconto que vem, não é? A Samantha. A Samantha lê bem em japonês, japonesa praticamente. Vem um monte de descontinho, desconto na comida, desconto pode ir no aquário, no museu, no zoológico, aqui e tal. Se pelo menos não é 100%, 50% é de desconto. E a gente perde, porque a gente não conhece. A gente não tem conhecimento daquilo. Então, tudo aquilo que a gente não conhece no profundo, a gente vai perder a chance. Podia ter sido abençoado e não foi. Né? Não estou te desanimando, mas estou falando para você, fique esperto, amém? Fique esperto que as bênçãos de Deus é a mesma coisa. Não adianta estar dentro da igreja só aqui, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você conheceu a palavra de Deus, todas as bênçãos vão vir para a sua vida, amém? Muita gente pensa, no caso, na religião, né? Então, eu vou ser, tô aqui dentro da igreja, eu sou crente, pronto, acabou, e fim. Automaticamente eu vou ser abençoado. Isso não, isso é religião. Você tem aqui um culto para você participar no final de semana, receber a palavra, mas durante a semana você lê a palavra, você busca a Deus, você ora, você tem um relacionamento íntimo com Ele, amém? E isso vai te mudar de dentro para fora, e não de fora para dentro. A religião quer mudar a gente de fora para dentro, sim ou não? Você tem que vestir isso, você veste aquele outro, você não faz assim, você faz assado. E às vezes a pessoa ela cumpre tudo aquilo por fora, mas dentro mesmo não tem mudança. E a mudança que Deus quer é de dentro, mas Ele quer fazer essa mudança de dentro para fora. É deixar Ele fazer. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver quantas coisas nós precisamos mudar. Amém? Quantas coisas tem para a gente mudar, para a gente, que a palavra de Deus confronta a gente, para a gente tirar aquilo da nossa vida, porque aquilo está abreviando a nossa vida, aquilo está fazendo mal para nós. Se a gente não ler a palavra, a gente acha que tudo dá idiobo. E de dá idiobo, sei lá, dá idiobo, está cheio o inferno. De tudo vale, porque as pessoas estão indo embora antes do tempo. Porque Deus quer? Não. Porque elas estão fazendo as coisas da maneira errada. Então, vamos lá para a palavra de Deus? Nós precisamos conhecer realmente quem é o caráter de Deus. Quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus que nós viemos aqui no domingo adorar? Quem é esse Deus? Por que nós levantamos a mão para esse Deus? Quem realmente é esse Deus? Às vezes tem pessoas que encontram Deus, ouvem falar de Deus. Deus te prospera, vai lá na igreja que Deus vai prosperar você. Como o Diogo deu aqui a palavra de Deus, amém? E a Carol deu testemunho daquilo que Deus tem feito na vida dela. E será que Deus tem para você também todas essas sortes de bênção? Tem também, amém? Tem para você, só que você precisa saber usufruir, precisa confiar no caráter de Deus e na sua palavra, se você não confiar no caráter de Deus. Então, tem gente que vem para a igreja, vai lá que Deus te prospera, vai lá que Deus te cura. Isso é verdade ou é mentira? Verdade. Mas tem duas maneiras disso acontecer na minha vida ou não acontecer. Pode acontecer. Você acreditou naquilo que alguém falou, você vem, aquilo acontece, mas não passa disso. Você não tem um relacionamento maior e mais profundo, porque você só ficou naquela característica. Você não conheceu um caráter inteiro, que é o caráter de Deus. Então, existem duas formas de eu conhecer alguém. A primeira é uma forma superficial, de alguém me falar algo a respeito de Deus, eu acreditar naquele algo e acabou. E aquilo vai fazer efeito só para aquele tempo, só para aquela hora. E a segunda maneira é você conhecer uma pessoa de maneira profunda, amém? Alguém aqui conhece alguém famoso? Levanta a mão, Rebeca. Quem que você conhece? Não? Você, Sandrinha, quem? 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 Lá no Brasil. Ele é o cabeleireiro? Ah, lutador? Você conhece ele, mas você conhece ele bem ou só conhece ele? Você conhece, teve alguns encontros com ele, mas realmente quem é esse cara, você nunca sentou e tomou um café com ele?
Nunca realmente trocou uma conversa, nunca falou com ele. Não, então, ela conhece uma pessoa, ela pode dizer que ela conhece, nem sei o nome com quem, mas ela não tem um relacionamento pessoal com ele, certo? E isso, então, ela não pode dizer e declarar realmente quem esse cara é, quais são as atitudes, os pensamentos, o que ele pensa acerca dela também. Ela não pode declarar isso, porque ela não conhece essa pessoa muito bem. Essa é uma forma da gente conhecer as pessoas, de maneira superficial. Você pode conhecer Deus de uma maneira bem superficial. Só daquilo que a gente fala aqui final de semana. É superficial ainda. Mas você pode se aprofundar e conhecer Ele no profundo. E para isso nós precisamos andar com Deus. Amém? Isso vai ser uma escolha pessoal minha e sua, porque Deus já nos aceitou. Só que você vai ter que escolher todos os dias da sua vida a conhecê-lo, prosseguir em conhecê-lo, diz Oséias. Conhecerei o Senhor e vou prosseguir em conhecer. Não é? Eu conheci Jesus no dia que aceitei Ele, depois eu passei no encontro, eu conheci Jesus mais um pouquinho, e depois eu estagnei, eu parei, porque eu já conheço Jesus, eu já conheço Deus, eu já sei que Deus é assim, eu já sei tudo de Deus. Ninguém vai poder dizer isso que sabe tudo de Deus. O caráter de Deus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. A Bíblia fala que é uma altura, uma profundidade, uma distância que ninguém pode medir. Esse é o caráter de Deus. Então, a gente tem que conhecer e prosseguir conhecer. Quantos anos você tem de crente? 30 anos? Você tem que prosseguir conhecendo Deus. Você tem 1 ano de igreja? Você tem que conhecer a Deus e andar com Ele. Amém? Só de ouvir falar não vai ter como. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Tiago 1, 16 e 17. Se você quiser anotar esses versículos também, anote, não é só no pré-encontro. Se você quiser andar com o seu caderninho e anotar, é muito bom, amém? Porque é facinho da gente esquecer aquilo que a gente precisa lembrar e a gente lembra daquilo que a gente precisa esquecer. Isso é muito claro na nossa vida. Não é verdade? A gente esquece muita coisa que nós tínhamos que estar lembrando todo o tempo da palavra de Deus. Mas a gente lembra de tudo que fizeram contra nós. Isso é a coisa ruim. Tínhamos que esquecer. Amém? Tiago 1, 16, 17 diz: não erreis, meus amados irmãos. Está falando com você, tá? Você que é amado. Eu também. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Amém? O que vem do alto? O quê? Chuva? Essa daí forçou. O que vem do alto? Segundo esse versículo, ok, fui eu que errei. Segundo esse versículo, o que vem do alto? Fora a chuva. E todo dom perfeito, amém? Uma boa dádiva, o que é uma boa dádiva? Um presente para você. E a Bíblia fala que... Agora ficou vermelho, né? Uma boa dádiva é um presente que Deus dá. E dom perfeito é algo que Ele fez especificamente para você. Algo específico para você. Então, Ele fala aqui, Tiago, olha, todo presente que Ele fez especificamente para você vai vir da onde? Da sua esposa? Do seu marido? Não espera, não. Dos seus filhos? Aquele perfume que você está querendo e ninguém compra, assim, né? Não, não vem, não vem. Essa boadade tem que pedir para o papai, entendeu? Pede para o papai, que é lá de cima que vem, amém? Não fique esperando as coisas de ninguém, porque todo dom perfeito, essa foi uma indireta para ela, claro, ela sabe. Aí, entendeu? Mas todo dom perfeito vai vir da onde? De Deus. E às vezes a gente fica esperando do homem, a gente fica esperando, né, das situações, da fábrica, do satchô, de alguém, esperando quando que eu vou receber aquilo. Não, mas se é perfeito, é um presente, vai vir do Pai. Deus que nos entrega toda essa boa dádiva, amém? Esse é o caráter de Deus. Se você não conhece direito o caráter de Deus, você vai ficar esperando e pondo as suas expectativas e você vai se frustrar de quem você espera. Porque vem do papai. Do dom lá do alto, de Deus, amém? Então, João 10, 10 fala o quê? Vamos lá, João 10, 10. Se todo dom perfeito e toda boa dádiva vem de Deus, em compensação, em João 10, 10, fala o quê?
Amém? O ladrão não vem senão para fazer 3 coisas. Vamos lá? Roubar, matar e destruir. Jesus, ele veio para quê? Para dar vida e vida em abundância. Para que a gente tenha vida e vida em abundância. Você vai ver na palavra de Deus toda hora falando. O diabo veio para acabar. Jesus veio para restaurar. E essa é uma verdade imutável também da palavra de Deus. Amém? Se você não sabe aquilo que Deus veio e é o caráter dele fazer, você vai ficar só com aquilo que o diabo está fazendo. Ele acaba mesmo, ele regaça, ele mete os 2 pés, dá um mata-leão aí, não sei o que lá. Entendeu? Ele faz mesmo. Não é mata-leão, é isso aí? É. Então, tem outros passos também. É tudo isso que o diabo faz. Ele dá os 2 no peito e ele destrói mesmo. Se a gente não sabe aquilo que é o caráter de Deus, a gente talvez confunda o que Deus faz e o diabo faz. Preste atenção no que eu estou pregando hoje. É importante. Eu vou te mostrar como a gente confunde as coisas. Daqui a pouco a gente está pensando que o nosso Deus, ele é um Deus mau. Quem é mau é o cão. Ok? Então vamos prestar atenção, raciocina comigo, ok? Vamos entender o que vem de Deus e o que não vem, o que é errado e o que é certo. Quer ver? Vamos lá, você sabe, você conhece o caráter de Deus, mas quero que você levante a mão. Quantos de vocês aqui já escutaram? Deus vai te castigar. Nem que seja lá de pequena. Você subir na árvore do vizinho, Deus te castiga. Você vai cair de lá, vai quebrar a cabeça. Não é a lei da gravidade, não é a lei que você desobedeceu, não é, né? É Deus que castiga. Que Deus vai ficar olhando assim, você subiu na árvore, pá, né? Mas você está vendo como mistura a nossa cabeça? Mistura, Deus te castiga. Olha, se você continuar fazendo isso, Deus vai colocar uma doença em você. Quem já escutou isso? Olha lá, pode levantar a mão. Gente, é bobeira, parece que é bobeira, mas são coisas que nós escutamos no decorrer da nossa vida. Concepções de pessoas que não conheciam realmente o caráter de um Deus bom. Amém? Né? Quando dava trovão, né? E a gente escutava, brrr, as crianças têm medo, não é? O que você escutava falar? Que Deus estava o quê? Zangado, bravo. Caraca, se Deus está bravo e está trovejando daquele jeito, imagina quando ele falar com você. Virou pó. Não é? Se Deus está trovejando e o trovão, a gente fica morrendo de medo quando a gente é criança, que a gente não sabe se o céu vai cair, o que vai. Olha, Deus está bravo. E supostamente com quem que ele deve estar bravo? Com aquela criança indefesa que sou eu e você. A mãe usa aquilo para quê? Para a criança ficar quietinha, assistindo ali quietinha, nem assistindo televisão, porque não podia ligar a televisão em chuva, né, no Brasil, você sabe, né? Você está ligado? Não pega o telefone também, porque morre eletrocutado. Né? E todas aquelas coisas, né? Só eu que vim do Brasil aqui. Não. Outras coisas, cobrir espelho, né? Tinha um monte de, né? Um monte de, né? Então, muitas das vezes, nós sentimos como se Deus, ele fosse aquele Deus mau, sentado no trono, olhando você. A gente cresceu, a gente ficou adulto, mas aquela concepção errada ficou dentro da nossa cabeça. Porque dentro da nossa cabeça ainda a gente é aquela criancinha que não conhece direito quem é Deus. E então aí o que acontece, hoje qualquer coisa que talvez vá acontecer com você, Deus está me castigando mesmo. Minha mãe tinha razão, meu pai tinha razão, o vizinho tinha razão naquilo que ele falava de Deus. Automaticamente a gente pensa isso, mas não é verdade. Por isso que a gente precisa ler a palavra de Deus e entender e ter um relacionamento real com o que Deus faz. Porque a Bíblia fala que todo dom perfeito e toda dádiva vem do alto. Não vem trovão, não vem castigo, não vem nada para matar, roubar, destruir, a não ser isso vem do diabo mesmo, amém? Ou seja, quantas vezes você já escutou, mesmo estando dentro da igreja, às vezes uma pessoa está doente, a pessoa fala, essa doença que você está foi um propósito de Deus na sua vida. Sim, quem é crente mais velho, que levanta a mão e diga, né? Meu próprio marido, quando ele ficou doente do olho dele, várias vezes ele não lutou pela cura dele, porque se ele estava doente, era um propósito de Deus na vida dele, como ele poderia lutar contra o propósito de Deus? Tem mais é que morrer calado. Não é?
se aquela doença é um propósito de Deus, eu não posso orar para Deus me curar de jeito nenhum. Eu vou estar andando contra a mão de Deus. Certo? Eu vou estar orando para que Deus não cumpra os propósitos dele na sua vida através daquela doença. Para você ver como a gente mistura as coisas. E isso não é e nunca foi a vontade de Deus. Tá bom? Até você descobrir, você quase morreu. Então, por isso que eu estou pregando isso hoje. Para você não precisar, se em nome de Jesus nada aconteça, mas se acontecer, você tem a palavra de Deus que diz que Deus quer te curar, Ele é o Deus que sara. Amém? Quer ver? Vamos lá. Bruninha, vem cá. Sobrou? Então, vocês estão casados há quanto tempo? 6 anos. Amor ou foi pela dor? Foi pelo amor, né? Imagina alguém pedindo alguém em casamento assim, olha, eu quero casar com você, mas se você não vier pelo amor, vai ser pela dor. De qualquer jeito, você é obrigado a casar comigo. Né? Então, para você não sofrer, vem logo. Quantos de vocês já escutaram isso? Ah, irmão, vieste pela dor porque não encontraste o amor antes. Agora Deus te trouxe pela dor. Mas agora você está aqui, o cara está lá acabado, arregaçado, a vida dá um bagaço, está só pelo fio, não é? Mas está ali em Deus. Porque Deus trouxe ele pelo... Não quis vir pelo amor, o rebelde, mas veio pela dor. Mas está aqui. Mas quase não está mais também, porque quase morre. Não é mesmo? Quase morreu. Amém? Isso é confusão. Isso é confusão. Eu vou falar a terceira vez, isso é confusão. Deus não faz isso. Isso é coisa de pessoas que não conhecem de verdade o caráter de Deus. E deduz-se que, de alguma maneira, Deus trouxe aquela pessoa resistente, ok? Não foi Deus que trouxe ela pela dor. Foi a resistência dela na vida que acabou arregaçando ela. Mesmo assim, lá no fundo do poço, como diz lá aquela música, lá no lamaçal do pecado, bem lambuzado que tu estava. Aí Deus ainda, pela misericórdia infinita dele, estendeu a sua mão e trouxe você de lá. Mas não foi ele que te colocou ali. Foi você que foi ali. Amém? Porque você estava quebrando princípio, depois de princípio, depois de princípio. E foi arregaçando a sua vida e dando legalidade para o diabo. E fazendo o que ele queria, porque ele só precisa de uma legalidade. E você foi entregando sua vida para o inimigo. E aí Deus que te trouxe pela dor. Não, Deus é maravilhoso, Ele é bom. Olha, você lá naquele buraco, você lá naquela destruição, Deus ainda foi lá no buracão e te tirou de lá. Glória a Deus, amém? Você pode dizer glória a Deus ou só eu que tive no lamaçal do pecado aqui? Só eu que tive no lamaçal do pecado, ninguém mais teve. Todo mundo é santo, vocês deviam tudo ir para o céu, gente. Rapidão, entendeu? Não é? Todos nós tivemos, nós resistimos a Deus pra caramba. Nós resistimos, nós ficava com um crente Raimundo, um pé dentro da igreja, outro no mundo. Se tem algum Raimundo aqui, me perdoe. Não é nada contra o seu nome em particular. Mas, entendeu? A gente ficava resistindo. Agora eu vou para Deus, agora eu não vou. E a vida só empipinando. E o diabo só arregaçando. Ele está querendo ir para Deus, agora eu vou arregaçar mais um pouquinho. Porque ele voltou, né? Ele voltou, não parou ali, então eu vou realmente ver e destruir. Aí a gente vai indo naquela quebradeira na nossa vida. Porque a gente fica assim, ó. É a gente que está em cima do muro. E o muro, lembre-se que é do capeta, não é de Deus. Romanos 8:31, vamos lá? Estão me entendendo? Estou falando muita coisa que vocês não estão entendendo. Amém? Que bom. 2 améns e 1 amém. E outro bom, amém. Oh, uhul. Vamos lá. Amém. Mas nós terminamos bem. Pode ter certeza que Jesus vai vir nesse lugar. Amém? Vamos lá? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus... Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito bom saber que tem um Deus que é por nós. Ele não está resistindo a você. Ele não está contra você. Ele não está sentado lá e olhando o que você está fazendo de errado para descarregar a raiva dele, a bipolaridade dele na sua vida.
entendeu? Não, ele não é bipolar, entendeu? Agora eu estou de bom humor, eu sou um Deus bonzinho. Agora eu já não quero matar você. Não é assim. Ele não tem variação de humor. Deus não tem variação de humor. Nós variamos pra caramba, mas Deus não, amém? Então, um dia você gosta, um dia você não gosta. Deus é uma constante. É bom a gente saber essas coisas, porque senão na nossa cabeça a gente fica, hoje Deus me perdoa, mas amanhã Ele já não vai me perdoar mais. Quantas pessoas elas deixam o caminho do Senhor, porque quando elas erram, elas acham que Deus tem esse tipo de caráter não perdoador. De repente, Deus cansou dele. Não está escrito isso na palavra. Deu canseira em Deus. Resolveu não perdoar mais ninguém. O seu pecado foi longe demais. Passou, Deus está contando lá. 70 passou os 490 e tralalá, já deu a cota para mim. Não, Deus mandou seu filho Jesus para morrer na cruz de uma vez por todas. Isso significa um perdão constante. O que precisa mudar, sim, é o nosso coração. O que precisa mudar é a nós se entregando para Deus. Isso que nós precisamos mudar. Mas Ele sempre vai te perdoar. Essa é a boa notícia do dia. Amém? Essa é a boa notícia. Ele sempre nos perdoa. E quando nós pecamos, nós não devemos nos esconder que nem Adão e Eva. Nós devemos nos mostrar, denunciar o nosso pecado para Ele, porque aí a misericórdia nos abraça e nos alcança. Amém? Então, eu quero que você entenda isso, que fique bem claro para você essa questão. Se Deus é por você, Ele não é contra você. Tem muita gente que pensa, se Deus é contra mim, o que será de mim? Não vai dar nada, entendeu? Tem gente que tem a visão errada desse caráter de Deus. Deus está toda hora bravo comigo, Ele é contra mim, essas coisas não deu certo na minha vida. Oh, Deus, agora peguei você. Você não bota o versículo ao contrário. Mas quando as coisas dão errado, com quem que você fala que por que Deus não deu certo? Você não questiona Ele? Por que até agora Deus não deu certo isso? Por que isso não deu certo? Porque Deus está contra mim. Vai ver, abre aspas, reticências e continua a história depois. Isso não deu certo porque Deus não quis. Será que Ele não quis mesmo ou nós estamos errados no processo? Está vendo como é fácil a gente apontar para Ele? E não, será que Deus no processo daquilo que você está fazendo, você escutou a voz dEle? Porque Ele é um Deus que vem para falar, certo? O Espírito Santo está falando todo o tempo. Quantos aqui já ouviram a voz do Espírito Santo? Amém? A voz de Deus. Quantas vezes, Lucas, você está dirigindo lá, passei um sinal vermelho, passei um sinal vermelho, e você, não deu nada para você aquele dia. E aí você escuta o Espírito Santo falando, tu está abusado, garoto. Tu está abusado. Presta atenção. Já aconteceu comigo, entendeu? O Espírito Santo falando, de novo você está fazendo isso, de novo você está fazendo isso. Mas não porque Ele quer o meu fim, porque Ele quer que eu não pereça. Que Ele não quer que eu me acabe, Ele não quer que o meu carro bata, Ele não quer que eu me machuque, Ele não quer que eu me dê mal. Quantos aqui já comeram uma coisa e ouviram o Espírito Santo antes de falar, não coma isso? Só eu que tenho essas experiências com comida aqui? Aí, eu já ouvi várias vezes, claro, o Espírito Santo falando, não coma. Isso a última foi a segunda-feira passada. Não faz muito tempo. E eu falei com um garfo e com uma faca na mão, falei assim, mas eu quero doce. Parecia, né? E a Rebeca estava junto. E meu marido dela, olha, eu acho que não era bom você comer isso não, mãe. Mas eu quero comer o doce. E dentro de mim eu escutei, não pede, você já está mais do que satisfeito. Me dá o doce. Entendeu? Comi, passei mal, deu overdose de açúcar, quase subi nas paredes, o estômago ficou enrolado, deu uma diarreia terrível na hora. Foi horrível. Eu comecei a ficar grogue mesmo. Pensa numa pessoa que eu falei, agora vou precisar ir no hospital, porque eu fiquei muito ruim. 2 dias depois ainda estava ruinzona, do tanto de açúcar que eu enfiei no meu organismo. Entendeu? Mas eu queria, então eu fui e eu fiz. Deus, por que o Senhor fez eu comer o doce? Não foi Deus. Não foi Deus. Se eu tivesse tido uma overdose, tivesse ido para o hospital, é Deus o culpado? Não. A gente escuta, sim, a voz de Deus. É que a nossa força para desobedecer é bem maior do que a nossa força para obedecer.
Coisa simples. Quantos aqui já compraram um carro que já ouviram Deus falar? Não compra. Não vou nem te perguntar, entendeu? O que aconteceu com o carro. Eu comprei um carro que só deu problema. Do começo ao fim. Mas eu comprei o que eu queria. Eu tive o que eu quis, foi o meu prazer, eu não vi Deus, porque a gente não confia num caráter de Deus que está preparando uma coisa melhor para você. É não conhecer o caráter de Deus, não é? E quantas coisas acontecem, se a gente pensou em alguma coisa aí que você já fez, e deu ruim, deu mal, e aí você pensa assim, poxa Deus, pisou na bola legal, hein? E não é Deus. Foi você que errou e tudo aquilo que Deus estava falando, você foi anulando, e todos os sinais. E às vezes os sinais vêm também através das pessoas que estão ao nosso redor. Mãe, é melhor você não comer. Acho melhor você não comer. Mas eu quero. Não tem problema nenhum. Deus sabe até como está o teu estômago. Entendeu? Deus sabe de tudo. Amém? Está dando para entender? Tem coisas piores que acontecem, né? Do que isso, né? Agora vamos ver o que é caráter. Caráter é uma firmeza de vontade, é você saber a maneira da pessoa agir e reagir também. É uma coerência de atitudes. Conhecer a Deus é saber como Deus age, como Ele reage. É ir dentro da palavra de Deus e ver que Jesus mostra completamente o caráter de um Deus maravilhoso para nós, de um Pai amoroso, mas também de um Pai que te alerta nas horas difíceis, nas horas que você tem que obedecer, você tem que obedecer. Você não pode ficar brincando com essa obediência. E não é porque Deus ele é mau, é porque Ele te ama. Amém? Romanos 12, 2 diz assim, não sede conformados com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente o quê? Deus tem uma vontade. Repita comigo. Deus tem uma vontade. Porque Ele é uma pessoa, certo? Ele é um Deus pessoal, Ele tem uma vontade. Só que a Bíblia também fala que a vontade dEle, para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você não tem o que temer. E se eu fizer a vontade de Deus? E aí depois? Depois o quê? Se a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. O ruim é eu digo para você, se você fizer a sua vontade, eu que te pergunto, como diz o Rodrigo. E depois? Porque aí você está com a sua vontade e com o problema sozinho para resolver. Porque foi a sua vontade. É a sua responsabilidade. Se foi a sua vontade, então é a tua responsabilidade. Se foi Deus que disse, então a responsabilidade é dele. Ele chama a bronca para ele. Ele chama a responsa para ele. Deus me mandou para aquela terra distante, ou então para ali fazer a obra de Deus e fazer isso, fazer aquilo outro. Mas não tem nenhuma ovelha ali. Entendeu? Estou anos ali, não tem nenhuma ovelha, e nada acontece, blá, blá, blá. E a pessoa culpa a Deus, que foi para um lugar e nada. Ele ouviu mesmo a voz de Deus, porque quando é Deus, Deus dá tudo. Deus começa a dar. Nem que você sofra ali, nem que no começo tenha as lutas, tenha as dificuldades normais, mas Deus sempre está lá, respaldando. Sim ou não? Fui para o Brasil. E fui para o Brasil porque eu sinto que eu tenho que ir para o Brasil e coisa e tal. Vai lá, anda em círculo, anda em círculo. Por que Deus já me trouxe para o Brasil? Não foi Deus, foi o avião e você que comprou o ticket e foi para o Brasil e andou em círculos. Presta atenção. Deus tem uma vontade, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. O que precisa ser transformado em nós nesse versículo? A mente, a sede da nossa vontade. Das nossas emoções. Você quer ver uma coisa que a emoção manda muito? Pastor, eu quero namorar ela. Porque eu sinto tanto que eu amo ela. Eu sinto. Está só no sentimento. Você sente tudo, mas não é nada do que você sente. É da vontade de Deus? Já oramos, pastora, é da vontade de Deus. Deus nunca fala não para o namoro. Tenha certeza. Pode ser o cara espiritual que for e a moça espiritual que for. Sempre eles vão dizer, já oramos e Deus confirmou. Porque está no sentimento, está na emoção. Né, Felipe? Foi assim, Felipe? Se foi agora, já era. Estava muito pensativo.
ano de pastorado para Deus falar um não para um casal. Não é? Até os que não é. Depois a gente vê que não é, mas estou para escutar. Um casal falou, realmente orei, e quero você não. Desculpa, você é muito bonita, mas não é o de Deus para mim. Nunca vi um cara fazer isso. Nunca. Se a moça quer, é ela. É de Deus. Se não era, passa a ser naquele momento, certo? Entendeu? Por quê? Porque Deus tem uma vontade, mas quando a vontade de Deus e a nossa vontade, ela entra em conflito, com certeza Deus está errado. Não é? Sim ou não? É verdade, gente. 15 anos de igreja. Entendeu? Deus, ele tem uma vontade. E aí para dizer, nossa, realmente Deus tem uma coisa melhor para mim e eu vou largar o que está na mão, né? Vou largar esse e vou pegar aquele. É difícil, então vamos ficar com esse, né? Não é assim? Só que Deus tem uma vontade, gente. E precisa conhecer, porque essa vontade vai ser boa, perfeita e agradável. O que precisa transformar, o que ele diz, é a nossa mente, onde está a nossa vontade, as nossas emoções. As nossas emoções, elas são muito fortes, a nossa vontade é muito forte. Por isso que a gente tem que render tudo ao caráter de Deus. Senhor, eu confio no teu bom caráter, que o Senhor tem o melhor para mim. Amém? E não brincar de orar em relação às coisas. Não brincar que eu orei 2 segundos, é esse mesmo carro, já decidi. Entendeu? Não é verdade? Agora que eu vou dar um pulinho aqui, eu vou orar, já fui lá, orei no banheiro, é esse mesmo. Presta atenção se você está realmente orando e ouvindo a voz de Deus de verdade, ok? Porque é complicado essas coisas, amém? A única barreira que nós podemos ter, então, na nossa mente, o que é? É a nossa equivocada maneira de pensar sobre algo que nós não conhecemos ainda, que é a vontade de Deus. Então, como eu faço para saber a vontade de Deus para a minha vida? João 6,38. O que eu faço para saber a vontade de Deus sobre a minha vida, amém? O Senhor, ele fala assim, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, amém? Jesus conhecia o Pai de uma maneira perfeita e maravilhosa. Ele andava com o Pai, ele estava impetrado dentro do coração do Pai, a vontade do Pai e o dele era uma só, porque Jesus, mesmo estando na terra, ele orava. Orar é submeter a sua vontade à vontade de Deus. Quando eu oro, eu conheço o caráter de Deus, eu submeto a minha vontade. Crente que não ora, é um crente que tem uma vontade difícil, gente, dura pra caramba. Você vai falar, a vontade dele está lá de pé, dura. Fala assim, não, mas é dura. Você quase quebra o pastor quando o pastor vai confrontar e vai falar alguma coisa. Não, mas você não entendeu isso. Eu orei. Vai, meu filho, Deus te abençoe, a quebradeira vai ser muita. Amém? A gente não fala a segunda parte, porque senão vai falar, o pastor está me amaldiçoando. Mas não é, gente, a gente ora também, entendeu? Só que a gente ora sem interesse, porque o seu interesse não é o meu interesse. Quando você me pede para orar, se você vai para o Brasil, se você vai comprar o carro, se você vai namorar a garota, eu não tenho nenhuma parcialidade em relação a isso. O carro não vai ser meu, a namorada e a esposa não vai ser minha. Não é verdade? A viagem não é a minha. Então eu vou orar sem emoção, sem interesse, sem fazer forcinha para que Deus fale, fazer figuinha para Deus falar sim. Entendeu? Eu estou parcial. Quando você pede ajuda de um líder, ora por isso, ele vai ser imparcial. Agora nós não, a gente é parcial, porque a gente faz figa que o negócio dá certo para o nosso lado, porque é a nossa vontade que quer. Certo? Não estou falando que o que nós falamos você tem que assinar embaixo, não. Mas o que eu estou falando é que olha como mistura. Por isso que às vezes alguém fala, eu orei e Deus falou isso para eu orei, eu estou sentindo que não é para você fazer isso. E a pessoa fica assim, está com ciúme, está com inveja de mim. Esse líder mesmo é um líder, caramba, ele sempre fica assim indo contra a minha vida, não sei o que lá, porque o líder é ruim. Ele não tem interesse. O seu interesse está comprometido. Então, presta atenção, é muito difícil a gente submeter isso. E nós precisamos submeter a nossa vida. O crente que ora pra caramba, que é um crente que rende, que entrega, você não precisa muito falar nada, não. Vai orar, irmão. Na mesma semana, ele pastor, eu orei e realmente é assim.
senti Deus falar que não é para mim, vou ficar na vírgula. Esperei com paciência no Senhor e vírgula. Fiquei na paciência e vírgula. Entendeu? Fiquei lá pacientemente, realmente vou confiar em Deus para aquilo que vai vir. Mas o difícil é quando a pessoa faz aquela força toda e aí dá ruim, né? Como diz. Dá ruim e aí a gente vê aquele crente abatido, desanimado na igreja, culpando Deus por tudo de ruim que aconteceu na vida dele. Não foi Deus. Aí ainda dura quando o testemunho chega por irmão e fala, o que foi, irmão? Você está abatido? Deus é fogo mesmo. Ele tem uma vontade dura pro meu lado, né? Queria tanto isso, mas não deu certo dessa vez. Não foi da vontade de Deus, né? Aí o cara está lá desanimadão, a moça está lá desanimadona, abatida. Aí o outro irmão olha assim e fala, que Deus que eu não quero esse Deus, não. Deus que tem prazer em negar as coisas para os seus filhos. Imagina eu que estou chegando agora. Não é verdade? Não é verdade? Gente, não é Deus. Presta atenção, não é Deus. Quando Deus fala não, nós como filhos que conhecem o caráter desse pai, nós temos que regozijar. Papai está me guardando de me lascar. Comprar um carro que vai dar um problema lá mecânico para a minha vida. Vou ficar preso em dívida naquele carro. Vou ficar preso nessa bruxa o resto da vida. Vou ter que voar com essa moça o resto da vida. Entendeu? Só Deus sabe quem ela é e só Deus sabe quem ele é. Não é verdade? E a gente fica lá querendo tudo de qualquer jeito, tudo. Deus não me ainda chateado vários dias. Mas a Bíblia fala que era para a gente se regozijar, que Deus diz não. Porque Deus diz não, porque Ele guarda o filho que Ele ama, a filha que Ele ama. Amém? Saber entender os nãos, hoje na nossa geração está um pouco difícil, não está? Você quer mudar de sexo? Faz o que você achar melhor. Como assim faz o que você achar melhor? Você nasceu uma coisa e você vira outra? Mas é o que está sendo falado no Brasil, não é? Faz o que você se sente bem, só que ninguém mostra o final daquelas pessoas. A morte delas por suicídio, assassinato, briga, corte de faca, a depressão que entra, a confusão que entra com essa mudança de faz o que você quiser. Certo? Se Deus diz que você é homem. Se Deus diz que você é mulher e acabou. E seja feliz nisso que Deus colocou, porque é esse o propósito de Deus para você. Amém? Então, você vê que hoje em dia está muita confusão com o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele não é um caráter deturpado, é um caráter reto. Amém? Vamos lá? Então, nós precisamos conhecer quem é Jesus, né? Jesus conhecia o Pai perfeitamente. Hebreus 1:3. Que hora que eu comecei a pregar? Ninguém vê, né? Todo mundo relaxa, né? O qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Aqui fala que Jesus era o quê? O resplendor da glória de Deus, a imagem expressa da pessoa de Deus. Aqui, se você lê quem é Jesus no Novo Testamento, você vai ver exatamente o caráter de Deus. A Bíblia fala que Jesus andava por aí fazendo o quê? O mal, matando gente, apontando gente, destruindo gente. Não, ele andava por aí fazendo o bem e libertando todos os oprimidos do diabo. Esse é o caráter do nosso Deus. Aonde ele chega, a paz tem que chegar. Amém? Então, se a sua casa não tem paz, então, pim, Deus não está lá. Triste, mas é a verdade. Porque onde ele está, tem paz. Aonde ele está, tem reconciliação. Aonde ele está, tem perdão. Aonde ele está, tem amor. Sim ou não? Não está dizendo que não tem erro. Não está dizendo que não tem briga nunca, não está dizendo que nunca tem uma discórdia, mas está dizendo que tem reconciliação. Aonde Jesus chegava, ele convencia as pessoas do pecado. É a mesma coisa que ele faz. Você brigou com seu esposo, brigou com a sua esposa, brigou com o seu filho, ok. Depois tem a reconciliação, porque ele te convence que você está errado. Ele te convence que você passou dos limites. Esse é o caráter do nosso Deus, amém?
Nenhum das pessoas na Bíblia fala que, olha, eu sou a expressão direta de Deus, a não ser Jesus, ele declara isso. Hebreus declara que Jesus é a expressão do amor de Deus. Ele é a expressão da imagem da pessoa de Deus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, amém? Ele andou por aí curando e livrando os oprimidos do diabo, amém? A vontade de Jesus é a mesma vontade de Deus, o caráter de Jesus é o mesmo caráter de Deus, não tem mudança, ok? Nunca Deus, entenda bem, vai usar ferramentas ruins para fazer a sua própria obra na nossa vida. O que eu quero dizer isso? O diabo tem as ferramentas dele para roubar, matar e destruir. Nunca Deus vai lançar mão dessas ferramentas para glorificar o nome dele. Ele não precisa disso. Ele glorifica o seu nome acima de tudo. Por quê? Tem muita gente que fala, essa doença veio para glorificar o nome de Jesus na minha vida. Não. Essa doença é do diabo, foi ele que tocou em você e agora você use as ferramentas que Deus deu para ser liberto, porque você não precisa estar nessa situação. Até agora eu errei, minha vida está um bagaço financeiramente. O diabo usou as ferramentas dele para me destruir, porque eu dei legalidade. Mas agora, eu desse outro lado que eu conheço o caráter de Deus, vou usar as ferramentas de Deus para destruir as obras do diabo. Foi exatamente isso que Jesus fez. Eu vim destruir as obras do diabo. Se você está em Cristo e conhece o caráter de Deus, você não vai admitir uma situação difícil na sua vida que permaneça depois que você já se submeteu a Deus. Entenda bem, situações difíceis vêm na nossa vida para a gente acordar. Quando a gente está distraído, a gente bate o carro. Presta atenção, Carol. Entendeu? Quando a gente... Fica a dica. Hashtag. Quando a gente anda distraído, a gente não presta atenção no que é primordial, no que é essencial na nossa vida. Verdade. Ponto. Certo? Às vezes a gente está distraído na nossa vida espiritual, vem uma situação difícil para a gente acordar, firmar os nossos pés em Deus, firmar o nosso alinhamento com Deus, no caráter de Deus e ir contra aquela situação. Amém? Porque nós temos autoridade no caráter de Deus, no nome de Deus. Amém? No nome de Jesus. Não é para você ficar lidando com aquela situação achando que é normal na tua vida. Não é normal uma casa onde as pessoas brigam o tempo todo, gente. Tem uma intromissão maligna nesse lugar. Não é normal uma pessoa que dorme direto e não fica acordada, a não ser a menina que veio aqui do avião, mas ela está mais acordada do que todos. Não é verdade? Entendeu? Mas vamos supor, não é normal você entrar na igreja e ter sono. Não é normal. Não é. Não é. Por quê? Se o diabo está querendo roubar você da palavra, você está aí sonolento, cabisbaixo, luta contra isso. É da vontade de Deus que eu tire uns cochilos na hora do culto? Não é. Eu tenho certeza. Eu não preciso de revelação, entendeu? De Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara que quando a assembleia estava reunida, eles estavam focados na palavra de Deus. Então, se está me dando sono, é eu que estou pisando na bola, ficando assistindo na Netflix a madrugada toda, ou no videogame, tá certo. Vocês ficaram aqui ontem, deu um desconto para vocês, mas hoje vocês estão mais despertos do que na maioria dos dias. Tá? Não é para hoje que eu estou falando, mas não é normal. Eu já vi gente assim, ó, quase babar aqui no culto. Cara, é muito horrível, né? É terrível. Não é normal. Levanta, irmão, repreende, manda embora essa ziquezira do cão. Entendeu? Fica esperando o irmão pôr a mão na tua cabeça, não. Reage, levanta, manda embora. Fala, sai da minha vida. Entendeu? Está lá na sua casa, está sentindo uma opressão, uma sensação que você vai morrer. O troço chegando ruim ali em você, sei lá. Acho que eu vou morrer. Mandem, a primeira reação tem que ser em nome de Jesus, ataque cardíaco, vai dar ataque no diabo, não em mim. Entendeu? Não vou morrer hoje, não. Entendeu? Em nome de Jesus, eu tenho que ver meus netos ainda. Não é? Você que nem tem filho, tem mais tempo que eu. Entendeu? Não é? É verdade? Não adianta adiar os filhos, não, hein? É só para viver mais. Entendeu? Não complica Deus, tá?
Deus é facinho. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Ele é bom em todo tempo, ele é bom. Mas e as coisas ruins que acontecem, pastora? Vamos ver. Provérbios 4, 20 e 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, presta atenção nelas. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar dos teus olhos, guarda no íntimo do teu coração, porque são vida para os que o acham e saúde para todo o seu corpo. Amém? As palavras de Deus são saúde. Amém? Diga, as palavras de Deus são saúde para mim. Então, ler a palavra de Deus me dá ânimo? Dá. Me dá força? Dá. Me dá cura no meu corpo físico? Dá. A palavra de Deus, ela te dá cura. Se eu não ler a palavra, adivinha o que eu vou ter? Doença. Enfermidade. Não dá para você lutar com uma enfermidade só fazendo figuinha e crendo que vai dar tudo certo, porque tem crente que é mais místico do que cristão. Ele tem um pensamento positivo todo naquela direção, mas ser cristão não é pensamento positivo, gente. É acreditar e confiar no caráter de uma pessoa que não muda. Para isso eu preciso ter a palavra dentro de mim, eu preciso ler para conhecer a Deus. Senão, na hora que eu preciso aplicar minha fé, eu fico, será que Deus quer isso ou será que Deus não quer? Será que Ele vai me curar ou será que eu vou morrer? Será que vai acontecer isso ou será que vai acontecer aquele outro? O que será? Aí entra a dúvida. E é aí que o Senhor, ele fala, entrou a dúvida, você, quem já foi no mar, né, a maré fica batendo, uma hora é uma coisa alta, outra hora é uma coisa baixa, uma hora eu vou conseguir ser curado, outra hora eu já morri, e assim vai. Então, não é uma coisa sempre, uma coisa reta, é uma coisa em Deus, é uma coisa constante, amém? Então, você tem que olhar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e colocar a palavra de Deus dentro de você. E o diabo, ele vai correr de você, amém? O diabo, ele quer colocar uma dorzinha primeiro em você, para você se acostumar com a dor. Certo? Primeiro você começa com aquela dor de cabeça todo dia, você não tinha, aí começa, dor de cabeça, dor de cabeça, dor de cabeça. Dali a pouco você já está declarando, essa minha dor de cabeça. Ela já virou sua, já saiu da mão do diabo. Você já tomou posse da dor para você. Aí depois de um mês você, meu Deus, eu tenho que ir no médico e vai que eu estou com uma coisa ruim na cabeça. Não é assim? E aí o medo começa a tomar lugar na sua vida. Aí você vai falar com o Felipe que você está com uma dor de cabeça, ele conta que ele tem uma 3 vezes pior. Não é? Aí fica aquela disputa de crente para saber quem tem dor maior, quem está mais dilacerado, quem está mais problemático, quem está mais duro, quem está mais isso, o casamento de quem que está pior. Porque parece que você conta uma coisa ruim, as pessoas gostam de ter uma disputa até nisso, né? Mas eu tenho uma dor, então que não me larga há anos. Não é verdade? Em vez do quê? Da gente não aceitar logo do começo, logo os primeiros sinais. A gente não aceitar aquilo. A gente mandar embora. Peraí, estou com dor? Fato. Tem o nome de Jesus que tem poder para mandar isso embora? Fato número 2, é maior do que o fato número 1. Em nome de Jesus. Não importa o quanto eu tenho que lutar com aquela dor e mandar ela embora quantas vezes, mas a palavra de Deus me diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores. Dor de cabeça, dor no pé, dor na unha, sai. E todas as nossas enfermidades. Se Ele foi castigado na cruz do Calvário para me dar paz, eu não posso estar sem paz hoje. Esse é o caráter de Deus. Mas eu ainda estou sentindo a dor, pastora. Continua mandando embora. Porque Ele é imutável, o seu caráter é fiel. Amém? O seu caráter não muda. O que não pode a gente ficar, vai ver que é da vontade de Deus, eu ficar afligido e não ir trabalhar hoje. Não é verdade? Aí eu dou uma descansada também. Não é verdade? Aí a gente colabora um pouco para o diabo, né? Em todas essas coisas. Não é? Então, preste atenção, amém? Quando Moisés ele se colocou contra Faraó, Deus falou para Moisés o seguinte, vocês vão sair daí e não vai ficar nada na mão de Faraó, vai embora tudo. Mas nem a unha que vocês vão deixar aí para dizer que deixamos alguma coisa para o diabo. E às vezes a gente está entregando tudo para o diabo, crendo que às vezes é até um mover de Deus. Preste atenção. Nós é que temos que ir contra isso, amém? Marcos 4,35. Vamos ler Marcos 4,35 em diante. Amém? Estou terminando, mais ou menos. Amém?
que mais o diabo ele quer trabalhar na nossa mente em relação à cura, ele quer dizer que você não é digno do amor dele, não é digno de ser curado. Presta atenção, esse não é o caráter de Deus. Nós não precisamos nos fazer dignos para receber a cura. Jesus já fez a gente digno na cruz do Calvário, amém? Porque eu e você, nós não somos mesmo, viu? Nós não era digno, nós recebemos esse amor, foi uma graça, uma redenção, uma misericórdia. Mas se o sangue do justo foi derramado por mim, o que eu tenho que fazer é só tomar posse. Porque foi um presente dele para mim e para você, amém? Nos fazendo dignos de receber. Como filho e filha que você é, não importa, você pode levantar suas mãos e requerer sua cura e declarar sua cura e mandar o diabo fora da tua situação, seja nas finanças, seja aonde for. Você tem esse direito, amém? Vamos lá. E o que você me diz de tsunamis, enchentes e coisas desse tipo que acontecem, catástrofes naturais? Quando acontece uma catástrofe natural, muita gente fala, mas foi Deus. Sim ou não? É Deus, sempre é Deus, né? Sempre é Deus, né? Vamos arranjar um culpado, Deus. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Aqui você pode ver que aconteceu uma catástrofe natural. O vento levantou, o mar ficou bravo. E eles foram ter com Jesus. E Jesus, o Senhor não está se importando com a gente? É a mesma coisa que acontece com a gente. Depois que a gente está lá penando no meio da tempestade da nossa vida, a gente lembra de Deus e fala, Deus, o Senhor não lembra de mim? Por que eu estou passando tudo isso? Não é verdade? Aí Jesus, ele fala isso o quê? Ele fala, poxa, vocês não têm fé, vocês não têm confiança no meu caráter. É isso que ele está falando. Então, para mostrar para vocês que eu sou aquele que aquieta tudo, que dá um basta em tudo, cala-te, aquieta-te. Quando está passando tempo de dificuldade, a gente precisa confiar no caráter de Deus, amém? A gente tem que ter confiança que aquilo não é da vontade de Deus. E temos que ter confiança também para saber hoje que esse poder que Jesus exerceu sobre a natureza, hoje ele passou para nós que somos filhos de Deus, exercer sobre a natureza, amém? Se está acontecendo tsunami, está acontecendo taifu, está acontecendo, essas coisas que estão acontecendo, o cara está tentando jogar bomba em nós, e às vezes está acertando. Não é verdade? Agora eu te pergunto, quantos de vocês estão orando para que isso não aconteça? Declarando que o chinesinho lá, é chinês, né? Coreano, né? O coreano, coitado da China, não tem nada a ver com isso. Que o coreano lá, o gordinho do hambúrguer, pare com isso em nome de Jesus. Entendeu? Está amarrado suas bombas em você lá. Não vai fazer, não vai jogar. Está proibido de jogar aqui. Pyongyang, ele é feio, gordo. Entendeu? Nem todo gordo é feio, mas ele excepcionalmente é muito ruinzinho. Então tem que ficar parado lá, essa bomba, não tem que vir para cá. Porque a igreja ela foi colocada na face da terra para mudar a situação. Hoje o poder que estava em Jesus está em mim e você na igreja. Se nós ficarmos com a boca fechada, ele vai continuar jogando bombinha. Ele vai continuar brincando com isso daí. Porque isso é um demônio que está por trás dele. É um principado que está atrás dele de guerra. Entendeu? E a igreja é o único poder que tem para detonar isso, para parar isso, para ordenar isso. Parado. Se a gente não ora, fica só pensando na sua própria vida e não vê o que está acontecendo. O tsunami está vindo. Ai, meu Deus, todo mundo fica mandando mensagem de tsunami, mas ninguém ora. E o taifu vem vindo o vento, e o vento vem vindo, e vai acabar, e vai arrebentar, e vai isso, e todo mundo vai arrebentar mesmo. Gente, o diabo ele não precisa de uma forcinha mais fé para que ele faça o que ele tem que fazer. Entendeu? A gente crê mais na desgraça. Ok, temos uma desgraça aqui que vai ocorrer, temos tempo de declarar, temos tempo de ordenar, temos tempo de deter isso. Porque o poder está na nossa mão. Esse é o poder da igreja, isso que a igreja deve fazer, amém? Foi assim que Jesus fez, amém? A morte prematura, né?
Marcos 5, 35, 36. Morte prematura. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles ainda é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Amém? Aqui ele está falando que no mínimo para nós é 70. Amém? Eu quero chegar nos meus 80, nos meus 90. Amém? Você tem que declarar. Porque hoje, não sei, vai que eu morro com 60, vai que eu morro com 50, vai que está todo mundo morrendo cedo, vai que eu vou também. Entendeu? Tem muita gente já assim, tipo, né? Já estou me preparando. Não é verdade? A gente tem que declarar a palavra de Deus. Amém? Declarar a palavra de Deus, que a Bíblia fala que no mínimo é 70. Tenha fé para ver os seus netos. Quando eu fiquei doente, eu declarava muito essa palavra. Tem uma palavra dentro da palavra, tem uma palavra na palavra, né? Tem um versículo da palavra que fala que a gente vai ver os netos e os netos dos nossos netos. Minha filha nem casou ainda. Entendeu? E se ela demorar muito, mas não demora tanto também, mais 5 anos no mínimo, tá? Não, 10 anos? Quer? Vai casar velho? Não. Aí você tá indo contra Deus também, porque aí você está, né? Porque se Jesus volta logo, não é verdade? Eu tenho que ver meus netos, e minhas netas, entendeu? Eu tenho que pegar as crianças no colo, tenho que brincar, tenho que ter saúde. Você também. Se você nem está com filho ainda, e você está com filho, sorte sua, você vai ver os seus netos, mas você tem que declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, amém? Mas, pastora, porque um monte de gente morre novo? Porque não conhece a palavra de Deus, porque está quebrando o princípio, porque está indo contra a palavra de Deus, está quebrando princípio após princípio, gente. Isso não é Deus que faz. É as pessoas que elas seguem a vida delas sozinhas, sem Deus, sem rumo, amém? Jesus nunca ele mentiu, ele sempre fala a palavra dele, sempre a palavra dele é verdade, amém? Então, eu estou terminando agora. É a última, amém? Gambater. Muitas pessoas, elas usam o livro de Jó para pensar nesse momento, para falar, mas no livro de Jó, Jó sofreu tanto, Jó sofreu, Jó, eu sou igual o Jó. Então, sofrendo que nem um miserável, que nem o seu Jó da Bíblia, né? Ainda chama o Jó de miserável ainda. Não é verdade? Porque miserável está sem a misericórdia de Deus. Coitado do Jó. Ele sofreu mesmo, né? Ele sofreu. Se você ler o livro todo de Jó, você vê que é um sofrimento, não é pouco não, né? Mas o porquê? Porque o inimigo se apresentou ali e barganhou algo com Deus, amém? E não é porque o Jó sofreu, você tem que sofrer, a menos que você tenha fé para sofrer como Jó. Eu espero que não. Eu espero ter fé para não sofrer. Amém? Exatamente. É mais fácil assim, né? Mas, então, vamos lá. Tem gente que fala assim, mas Jó sofreu, então, com certeza, isso está na Bíblia, Deus sofrer, Deus passar dificuldade. Mas também está na Bíblia que Deus não vai te deixar aguentar uma coisa que você não aguenta, certo? Jó foi até um nível. Quando chegou naquele nível, Deus fez o quê? Resgata ele, porque ele alinha o pensamento dele com o caráter verdadeiro de Deus. Ele fala assim, no começo ele conhecia a Deus, ele começou a achar que era Deus mesmo, o causador do sofrimento dele. Certo? Mas depois, se você vai lendo Jó, você vai vendo, que é um livro comprido, nós não vamos dissertar tudo sobre ele, mas você vai vendo que ele vai alinhando e entendendo quem realmente Deus é. E chega uma hora em Jó 42:1 que ele fala, então respondeu Jó ao Senhor dizendo, bem eu sei que tudo podes. Né? E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás, com o ouvir dos meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Aqui, Jó, ele rende algo a Deus. Espera aí. Toda baboseira que eu pensava de Deus não era Deus. Eu estou vendo que o Senhor pode fazer qualquer coisa na minha situação. Não importa a minha situação, quão perdida ela esteja. Eu entendo hoje, porque eu estou alinhado com o teu caráter. O Senhor tudo pode. Não foi o Senhor que me colocou nessa situação.
teve uma força ali, maligna, que me colocou nessa situação. E eu sei que o Senhor tudo pode. Antes eu te conhecia do que de ouvir falar, mas agora eu estou andando com o Senhor, eu estou pertinho do Senhor, estou tendo uma experiência com a tua presença, com o teu caráter, e por causa dessa experiência, eu estou vendo que o Senhor é bom, amém? E ele fala assim, ele está se rendendo, eu vou escutar, o Senhor vai falar. Eu vou te perguntar e o Senhor vai me ensinar. Não o que eu penso sobre o Senhor vai me ensinar. Não que os meus amigos, no livro de Jó, os amigos dele falam um monte também coisa de Deus que não é. E ele está lá escutando e recebendo todas aquelas informações e está uma bagunça muito grande na mente dele. Será que é Deus mesmo que me pôs nessa situação? O que será? Ele está confuso todo o tempo. E de repente, quando ele se rende, ele se alinha com o caráter de Deus, ele fala, agora eu estou vendo. O Senhor vai me ensinar. Agora eu vou perguntar para o Senhor, eu não quero ouvir mais de ninguém. Do que as circunstâncias falam, do que as pessoas falam, daquilo que me ensinaram de uma maneira deturpada sobre o seu caráter. Eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Porque tu és Deus. E fim de papo. E acabou. E Jó está resolvido. Depois o que Deus faz para ele, quem sabe? Restitui. Não restitui só o que ele tinha, restitui muito mais. Quantas vezes? 2 vezes mais. Ele muda o cativeiro de Jó. A Bíblia fala, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Só mudou o cativeiro de Jó quando ele reconheceu que Deus era bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Quero ler uma carta para vocês para fechar essa ministração. São 7 horas. Quando aconteceu um negócio do 11 de setembro, perguntaram para o Billy Graham o que ele achava daquilo. Para quem não sabe, o Billy Graham é um dos maiores ícones, né, cristãos da nossa época. Ele ainda vive, né, deve estar com uns 98 agora. Né? Ele foi um evangelista maravilhoso. Né? Hoje já é a filha dele que leva o ministério para frente. Quando aconteceu as Torres Gêmeas, perguntaram para ele, porque nos Estados Unidos, várias coisas que acontecem, eles perguntam sempre para o Billy Graham. Alguns presidentes iam até ele para pedir conselhos sobre a nação e coisa e tal. E ele escreveu uma carta que a filha dele redigiu essa carta e fala o seguinte, eu quero que você entenda, porque as pessoas elas pensam que é Deus que fez aquilo também, ou que é Deus que matou as crianças no ônibus escolar, é Deus que fez isso, é Deus que fez aquilo. Vamos lá. Quando eles perguntaram o que aconteceu, o que você pensa, onde estava Deus, Billy Graham? Quando isso aconteceu, porque milhares de pessoas morreram ali. A resposta foi essa. Eu creio que Deus ficou profundamente triste com o que aconteceu, tanto quanto nós. Por muitos anos temos dito para Deus não interferir em nossas escolhas, sair do nosso governo e sair das nossas vidas. Sendo um cavalheiro como Deus é, eu creio que Ele calmamente nos deixou. Como poderemos esperar que Deus nos dê a sua bênção e a sua proteção se nós exigimos que Ele não se envolva mais conosco? À vista de tantos acontecimentos recentes, ataques terroristas, tiroteio nas escolas, eu creio que tudo começou desde que Madeleine Murray foi assassinada. Ela se queixou de que era impróprio se fazer oração nas escolas americanas, como se fazia tradicionalmente, e nós concordamos com a sua opinião. Depois disso, alguém disse que seria melhor também não ler mais a Bíblia na escola. A Bíblia que nos ensina que não devemos matar, roubar e que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós concordamos com esse alguém. Logo depois, o Dr. Benjamin Spock disse que não deveríamos bater em nossos filhos quando eles se comportassem mal, porque suas personalidades e informações ficariam distorcidas e poderíamos prejudicar a sua autoestima. E o filho dele se suicidou, mesmo ele não batendo no filho, o filho dele se suicidou. E nós dissemos, um perito nesse assunto deve saber o que está falando, então concordamos com ele. Depois alguém disse que os professores e diretores das escolas não deveriam disciplinar nossos filhos quando eles se comportassem mal. Então foi decidido que nenhum professor poderia tocar nos alunos. Há diferença entre disciplinar e tocar. Aí alguém sugeriu que deveríamos deixar que nossas filhas fizessem aborto, se elas assim o quisessem. E nós aceitamos sem ao menos questionar. Então foi dito que deveríamos dar aos nossos filhos tantas camisinhas quanto eles quisessem, para que eles pudessem se divertir à vontade. E nós dissemos, está bem.
Então alguém sugeriu que imprimíssemos revistas com fotografias de mulheres nuas e disséssemos que isso é uma coisa sadia e uma apreciação natural do corpo feminino. Depois uma outra pessoa levou isso a um passo mais adiante, publicou foto de crianças nuas e foi a mais além ainda, colocando-as à disposição na internet. E nós dissemos, está bem, isso é democracia e eles têm o direito de ter liberdade de se expressar e fazer isso. Agora nós estamos nos perguntando por que nossos filhos não têm consciência e por que eles não sabem distinguir o bem e o mal, o certo e o errado, porque não lhes incomoda matar pessoas estranhas ou seus próprios colegas de classe ou a si próprios. Provavelmente, se nós analisarmos seriamente, iremos facilmente compreender. Nós colhemos só aquilo que semeamos. Uma menina escreveu um bilhetinho para Deus. Senhor, por que o Senhor não salvou aquela criança na escola? A resposta de Deus foi essa: querida criança, não me deixam entrar nas escolas. É triste como as pessoas simplesmente culpam a Deus e não entendem porque o mundo está indo a passos largos para o inferno. É triste como cremos em tudo que os jornais e TV dizem, mas duvidamos do que a Bíblia ou do que a sua religião que você diz que ensina. É triste como alguém diz, eu creio em Deus, mas ainda assim segue a Satanás, que por sinal também crê em Deus. É engraçado como somos rápidos para julgar, mas não queremos ser julgados. Né? E essa é uma verdade. Né? Às vezes a gente atribui tudo isso de ruim que está acontecendo a Deus. Mas pelo contrário, Jesus está voltando para nos livrar até mesmo desse mundo mau. É iminente a volta de Jesus. Só que a gente precisa conhecer o caráter de Deus. Senão a gente vai ficar confundindo o que é Deus e o que é diabo. E o diabo, ele não tem que ter lugar na nossa vida. Amém? Ele não pode ter lugar na nossa vida. E nós precisamos entender qual é a plena vontade e o caráter de Deus, porque Deus é bom. Fique de pé, eu quero estar orando com você nesse momento. Queria que você começasse a orar, você que talvez até hoje ficou confundido com as coisas ruins que aconteceram na sua cabeça e culpou Deus por essas coisas. Amém? É hora de você pedir perdão a Deus por essa confusão. Você precisa ler a palavra, amado. Nós precisamos ler a palavra, todos nós precisamos ler a palavra. Essa palavra precisa estar tão real na nossa vida, no dia de hoje. Mais do que o que a internet fala. Mais do que as outras pessoas falam, mais do que comentário que você lê no Facebook, mais das coisas que você põe os seus olhos. Hoje eu estava orando lá atrás antes de começar o culto. E Deus foi bem claro no que Ele falou para mim. Né? E eu fiquei assim, tá bom, mas nem ia comentar isso, mas eu sinto que eu tenho que comentar. Agora não é só minha vontade, tá? Mas eu entendo que eu tenho que comentar. O povo de Deus hoje não está conseguindo acreditar em Deus. Porque ele está na igreja, mas está longe do caráter de Deus. Porque ele não lê a palavra. Ele não ora. Porque Deus me mostrou lá atrás que a gente está tão entulhado de lixo da internet, tanto lixo de coisa que a gente lê. Porque tem muita gente aqui que eu dou um livro. Eu dou um livro e a pessoa fala assim, eu não gosto de ler. Eu não consigo ler, pastora. Mas consegue ficar no lixo da internet, então não é verdade, é mentira. Você gosta de ler assim, só que você tem apetite para coisa errada. Você precisa pegar um livro, precisa pegar a palavra de Deus, que é melhor do que qualquer livro. Mas às vezes tem pessoas passando situações difíceis, eu vou lá e dou um livro para a pessoa, porque livro para mim é tesouro. Livro é ouro para mim, livro cristão. Porque vai falar no meu problema diretamente naquele assunto. Vai ter versículos específicos para mim ali. Então eu vou e dou um livro para a pessoa. E a pessoa olha o livro assim, tipo, que você está me dando um livro? Entendeu? Eu não gosto de ler. E ali está a salvação, porque tem a palavra de Deus semeada para o teu problema. Não é que você não gosta de ler. Essa é uma outra mentira na tua mente. Você gosta de ler sim. Você só lê porcaria. Você só lê coisas, você só lê blog, você só lê vlog, você só lê as coisas que as pessoas põem na internet, daquilo que te interessa. Quando você precisa comprar uma coisa, você lê tudo a respeito daquilo, mas não tem fome para a palavra de Deus, que é eterna, que vai te trazer vida e vida com abundância, amém? É necessário a gente ler a palavra de Deus e desentulhar hoje os nossos poços de engano. Existem poços dentro de nós de engano,
daquilo que nós deduzimos que era Deus, mas não é Deus na nossa vida. Foi o diabo. Foi você que deu legalidade para aquele pecado, foi você que deu legalidade para aquilo na sua vida. E Deus, Ele é bom em todo tempo, e a mão dele não está encolhida sobre você para não te ajudar. Ele quer te tocar, Ele quer te ajudar. Você precisa confiar e ter paz no seu coração. Porque quando a gente conhece o caráter de Deus, a gente tem uma paz infinita dentro de nós. Uma paz que ultrapassa as circunstâncias, as situações. Quando a gente entende o caráter de Cristo, a gente vê que a mesma autoridade que existe em Cristo existe na minha vida, para dar paz nas circunstâncias, para trazer vida e vida com abundância, porque foi para isso que Jesus me chamou. Foi para isso que Jesus te chamou. Amém? Eu quero que você ore nesse momento, que você ore renunciando a esses conceitos errados que você tem de Deus. Eu não sei como está a tua vida, que nível que a tua vida está estragada, que nível que a tua vida está necessitada. Eu não desprezo a dificuldade que você está passando, entenda bem, eu não desprezo isso. Eu sei que você está passando dificuldades, mas eu quero que você entenda que Deus é bom. E você tem que conhecer a palavra para sair da onde você está. Amém? Deus não é um Deus bipolar, entenda isso. O caráter dele é constante, nele não há sombra nem mudança, nem variação do seu humor. Todo dia, toda hora Ele está disposto a te amar. Todo dia, toda hora Ele está disposto a te abraçar. Todo dia, toda hora Ele está disposto a te ajudar. Mas é necessário a gente desconstruir essa mentira que Deus, Ele quer que eu sofra. Deus não quer que você sofra. O diabo, ele quer muito. É o gosto dele ver a gente sofrer. Mas Deus não. Hoje é a noite da gente optar por conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. A sua mudança está na tua mão. A sua mudança está em você confiar num caráter maravilhoso de um Deus maravilhoso. Diga hoje para Ele: eu quero a tua presença, Deus. Eu quero a tua presença. Eu quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Hoje não só por uma experiência dos outros, hoje não só porque me falaram de ti, mas eu quero te conhecer pessoalmente, ter um encontro, uma experiência com a tua presença, Deus. Senhor, eu jogo por terra nessa noite, jogue por terra, desfaça hoje os pensamentos contrários ao caráter de Deus. Ore destruindo, rejeitando tudo aquilo que você pensou que era Deus na tua vida, te fazendo sofrer, te colocando numa situação difícil, te colocando numa situação de medo, de cativeiro. Não foi Deus, foi o inimigo da tua alma. Mas hoje o teu libertador te chama. Hoje o libertador, o Deus bom, o Deus amável, o Pai amoroso, o Pai amoroso. Ele não é o teu pai terrestre, terreno, Ele não é, Ele é um pai amoroso. Ele quer desfazer hoje toda a obra do maligno na sua vida. Ore, busque o Senhor nesse momento e diga: Senhor, eu quero conhecer a tua palavra. Quero conhecer a tua palavra, Jesus. Eu quero te conhecer. E no teu caráter eu tenho confiança. Eu quero te conhecer, Jesus. Senhor, e as minhas circunstâncias, elas vão ter que se mudar, elas vão ter que se mexer, porque o teu caráter é imutável, Jesus. O teu caráter é imutável, Deus bom, Deus Pai.
comigo, Emanuel. Você é filho. Você é filho de um Deus bom que guarda a tua vida. Tem muitos livramentos que o Senhor dá para a tua vida e você não vê. Mas a partir de hoje você vai entender que o Deus que você serve é um Deus bom. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você não consegue se desvencilhar desses pensamentos errados, eu quero que você venha na frente. Nós vamos orar por você nesse momento. Se você era confuso até hoje, ou confuso até hoje a respeito do caráter de Deus, e não consegue se livrar desse pensamento, eu quero que você venha aqui na frente. Por circunstâncias que aconteceram, coisas ruins que aconteceram na tua vida, você misturou isso com o caráter de Deus. Eu quero que você se ajoelhe aqui na frente. Se ajoelhe aqui na frente, se ajoelhar aqui na frente. Não só nós vamos orar por você, mas eu quero que você diga: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer o teu caráter, Senhor. Eu quero conhecer a tua vontade, Deus. A tua vontade, Senhor, a tua vontade. Eu quero conhecer a tua vontade, Senhor. Vem aqui na frente. Se você não consegue vir sozinho, um amigo seu vai vir com você aqui na frente. Não tenha medo, não tenha medo. Venha conhecer Jesus. Senhor, eu aceito a tua vontade. Eu aceito a tua vontade. A tua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. A tua vontade, ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. Eu quero te conhecer, Senhor. Ore a Ele e diga: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter uma experiência com a tua presença a partir de hoje. Eu não quero conhecer o Senhor só de ouvir falar. Eu quero conhecer o Senhor de contigo andar e conhecer o teu caráter. E conhecer por experiência quem tu és. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Oh! E ser achado nele. E ser achado nele. Oh! E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. E ser achado nele. Não é na palavra de homem, é na palavra de Cristo. É na palavra de Cristo que está a nossa confiança. No seu caráter imutável. Na experiência de ouvir a sua voz e obedecer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus.
Diga comigo, Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Não importa as minhas circunstâncias, não importam as minhas lutas, o seu caráter é imutável. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. E hoje eu me levanto baseado na palavra de Deus, no caráter de Deus, para lutar contra as obras das trevas que se levantam contra a minha vida. E nós declaramos que iremos prevalecer, porque Jesus nunca perdeu uma batalha sequer. Eu estou fiada no caráter dele, confiada no caráter dele, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.